Stakeholders ou partes interessadas. A gente entende como stakeholder indivíduos ou organizações que são afetados pelo projeto, mas que também podem ter alguma ação, alguma influência sobre o projeto. E é muito importante você identificar o mais cedo possível quem são esses stakeholders. Por quê? Porque você vai ter que ajustar o teu projeto de acordo com as expectativas deles. Como eu já disse antes, mas não custa repetir, né? Os projetos são feitos por pessoas e para pessoas. Não existe projeto que não envolva pessoas, pelo menos não até hoje. Então você tem que cuidar para garantir que as necessidades dos seus stakeholders estejam atendidas. E qual é o principal stakeholder de todos? Você tem vários, né? Mas o principal stakeholder de todos é o usuário final do produto ou serviço que vai ser gerado pelo teu projeto. Esse você tem que entender de maneira mais perfeita possível o que ele deseja do seu projeto. Agora, não apenas ele, você tem que conhecer também os outros stakeholders envolvidos. A gente vai citar alguns exemplos depois para ficar mais claro isso. Os stakeholders, o problema é que eles podem ter desejos conflitantes. Cada um espera uma coisa diferente do projeto. Por exemplo, imagine um produto eletrônico qualquer. Se a gente pensar em termos de usuário, o que ele deseja é que o produto seja barato, fácil de usar, de boa qualidade, que não dê defeito, que atenda a todos os requisitos que ele precisa para aquele produto. Então essas são as necessidades do usuário. Mas se nós pensarmos no pessoal da assistência técnica, eles podem ter uma necessidade totalmente diferente. Tem que ser um produto fácil de consertar, mas tem que dar defeito de vez em quando, porque a assistência técnica ganha dinheiro consertando o produto. Então, ao mesmo tempo que o usuário gostaria de um produto perfeito que nunca desse assistência técnica, aquela empresa que presta serviço de assistência técnica para aquele tipo de produto vai querer que ele pife de vez em quando. Então, olhe como as expectativas dos stakeholders são diferentes. Por exemplo, nesse mesmo produto eletrônico, eu posso ter o pessoal da engenharia que gostaria de desenvolver esse produto com uma nova tecnologia. E eles vão tentar, então, fazer de tudo para usar essa tecnologia na hora de projetar aquele produto. Mas talvez não seja a melhor solução do ponto de vista de custo e até mesmo de qualidade. Então, os engenheiros podem, eventualmente, forçar a barra para que aconteça o uso daquela nova tecnologia, mas que não é a solução que seria melhor para o projeto. Nota, então, como cada stakeholder tem uma expectativa que é diferente dos outros. Qual o principal stakeholder? O usuário final do seu produto ou do seu serviço. Exemplos de stakeholders. Já falamos, né? O usuário do produto ou do serviço, clientes, que talvez não sejam o mesmo que o usuário, né? Você pode estar desenvolvendo um produto ou serviço que um cliente encomendou, mas ele não vai ser o usuário, vai ser outro que vai utilizar. O patrocinador, lembra que o patrocinador é aquele que autoriza colocar recursos no seu projeto. Gerente de portfólio, então aquele conjunto de projetos que utiliza os mesmos recursos da organização. O comitê de análise de portfólio, esse grupo de pessoas que aprova ou não projetos, de acordo com a estratégia da empresa e a limitação de recursos. Gerente de programas, o escritório de projetos, o famoso PMO. Gerente de projetos, a equipe de projeto também é stakeholder. Gerentes funcionais, gerenciamento de operações, fornecedores, muito importante, né? Os fornecedores têm os interesses deles no projeto, parceiros comerciais e eu incluí também concorrentes. Incluir os concorrentes como stakeholders é uma coisa um tanto quanto discutível. Tem especialistas que dizem, não, concorrentes não são stakeholders. Tem outros que dizem, sim, concorrentes são stakeholders. E agora, eles são ou não são? O critério que você deve usar para saber se é um stakeholder ou não é o seguinte. Ele é influenciado pelo projeto? Então, os concorrentes seus vão receber alguma influência desse projeto que você está fazendo? Provavelmente sim, você vai vender um produto que vai concorrer com o produto deles. Então, nesse sentido, ok. A segunda pergunta é, eles têm algum tipo de ação que pode ser tomada em relação ao teu projeto? O stakeholder pode te ajudar ou pode te atrapalhar? É claro que se é um concorrente, em geral ele não vai querer o sucesso do seu projeto. Ele pode até tentar te atrapalhar de algum modo. Ele consegue fazer isso? Se ele tiver pouca influência no teu projeto ou nenhuma influência, então você descarta ele como stakeholder.
Mas se ele puder fazer alguma coisa que influencie o teu projeto, aí você inclui o concorrente como stakeholder. Um exemplo, o concorrente poderia contratar pessoas do seu time de projeto, tirar uma pessoa experiente do seu projeto e levar para trabalhar com ele. Então, além de você perder um recurso importante, ele eventualmente vai poder saber de informações sobre o projeto que você está tocando agora. Então, você tem uma dupla perda aí. Você perdeu o recurso e, ao mesmo tempo, essa pessoa que foi para lá pode compartilhar alguma informação que não é interessante que ela faça, né? É claro que, normalmente, existem cuidados. Quando você tem um projeto, as pessoas assinam um compromisso de não divulgar as informações para terceiros. Mas se ele está numa nova empresa, num outro ambiente de trabalho, fatalmente ele vai acabar usando alguma coisa que ele sabe do teu projeto para ajudar a concorrência. Então esse é um tipo de ação. Ele pode fazer também outra coisa. Se ele tiver alguma influência, por exemplo, sobre o governo, vamos supor que o teu projeto dependa de aprovação de alguma lei para que se torne efetivo, para que você consiga vender o produto. Depende de alguma regulamentação. E esse concorrente tem alguma influência, algum lobby, né? Tanto no sentido de aprovar alguma lei, quanto de engavetar aquela lei. Se ele puder atuar nesse sentido para dificultar a colocação do teu produto no mercado devido à legislação, por exemplo, é outra forma que o teu concorrente pode ser um stakeholder. Então depende muito da capacidade que ele tem de influenciar o teu projeto. O quanto eu devo detalhar na hora que eu estou listando stakeholders? Porque eu posso ir até o infinito, né? Se eu tenho fornecedores, eu posso ter o fornecedor de parafuso, o fornecedor de porca, o fornecedor de cola, o fornecedor de plástico e por aí vai. Cada um desses é um stakeholder? Sim, mas você não precisa necessariamente diferenciar todos eles. Se o comportamento desse conjunto de fornecedores for o mesmo, você pode juntar numa categoria só. Você pode dizer simplesmente fornecedores e trata eles como uma coisa só. Agora, se algum fornecedor tiver um impacto diferenciado no teu projeto, ou tiver algum requisito diferente dos outros, a gente vai falar sobre requisitos, aí vale a pena separar. Vamos pensar no exemplo agora de stakeholders. Imaginar uma situação qualquer. Um curso de paraquedismo. Pense um pouquinho, se quiser, dê uma paradinha nesse vídeo para pensar em quais seriam os prováveis stakeholders de um curso de paraquedismo. Bom, vamos lá. O usuário do curso de paraquedismo, aquela pessoa que de fato vai saltar de paraquedas, a empresa que está fornecendo esse curso de paraquedismo, como um todo, né? O instrutor do curso de paraquedismo, aquela empresa que vende os aparelhos, né, que você usa no curso de paraquedismo, o próprio paraquedas e outras coisas que sejam necessárias, o aeroporto onde vai ser feito aquele curso, a estrutura do aeroporto, a tua esposa, né, ou o teu esposo, você pode falar com ela e dizer assim, não, querido, não faça o curso de paraquedismo, eu acho que não é bom que você faça, é muito perigoso. Ou ela pode dizer, não, acho que você tem que fazer mesmo, melhor é fazer esse curso de paraquedismo logo, se você tem vontade, faça, né? Não tem problema não, não é perigoso não. E assim você pode ter inúmeros outros stakeholders que vão estar envolvidos nesse curso de paraquedismo. O importante então é quando você cria um projeto de um produto ou de um serviço, entender perfeitamente quais são as partes interessadas, quais são os stakeholders, o que eles desejam daquele produto ou daquele serviço, para que você possa atendê-los da melhor maneira possível. É claro, um concorrente você não vai querer atender, né? Você não vai pensar em requisitos de um concorrente. É claro que nesse caso você vai tentar evitar que ele atrapalhe o seu projeto. É outro tipo de abordagem. Quando você tem um stakeholder que não favorece o teu projeto, você vai pensar em modos de evitar que ele te atrapalhe. Se você tem stakeholders que ajudam o teu projeto, você vai pensar em modos de favorecer cada vez mais esse auxílio. Fatores ambientais da empresa. O gerente de projetos precisa entender qual a cultura da organização em que ele está. É uma empresa centralizadora ou ela distribui as decisões? É uma empresa tolerante a erros ou é uma empresa que pune caso haja algum erro? É uma empresa inovadora ou ela é mais conservadora? Ela possui processos muito rígidos ou possui uma certa flexibilidade nos processos? O fator ambiental da empresa não é propriamente um stakeholder,
né? Stakeholders são organizações e pessoas. O fator ambiental é aquilo que determina a personalidade da empresa, vamos dizer assim. Você, como gerente de projetos, tem que também fazer uma leitura do que a empresa deseja e adequar o teu estilo de gestão de acordo com essa leitura. Se a empresa ela não aceita riscos, se ela é centralizadora, se ela tem processos rígidos, não é um ambiente muito favorável para desenvolver projetos, porque o projeto é o contrário disso. É você pensar em coisas inovadoras, é você fazer com que o time tome decisões, é você aceitar certos riscos. Então, se você tem uma organização muito fechada, você tem que adequar ou até ver se é possível conduzir um projeto num ambiente como aquele. Então, você tem que dosar o teu estilo de gestão de projetos de acordo com essa organização. Esse é um diagrama que eu gosto muito porque ele explica como a partir dos stakeholders é possível obter o escopo do projeto. Olha só, o stakeholder ele tem certas expectativas. Quando você ouve essa palavra expectativa, o que ela passa para você? É uma coisa muito objetiva, muito clara, muito bem definida ou uma coisa mais subjetiva, uma coisa mais incerta? É algo mais subjetivo, né? Normalmente quando a gente fala de expectativa não é uma coisa muito clara, muito bem definida. Eu posso ter uma expectativa assim, eu quero que esse produto seja um produto legal. Legal? Como assim legal? Tipo bacana, tipo joia, né? Massa. Ou seja, eu não estou dizendo nada, né? Estou dizendo que tem que ser um produto que eu goste de usar. Mas esse gostar é uma coisa meio relativa. Como é que eu vou saber se eu estou atendendo a tua expectativa ou não? Às vezes o teu usuário tem expectativas muito difíceis de você definir. Então você tem que fazer um trabalho que é transformar expectativas em requisitos. Qual que é a diferença da expectativa para o requisito? O requisito é uma coisa objetiva e mensurável. Você consegue dizer se você atingiu o teu requisito ou não, facilmente. Eu vou dar um exemplo para você. Um telefone celular. O teu stakeholder pode dizer assim, olha, eu gostaria que meu telefone celular fosse fácil de transportar. Ok, mas o que é fácil de transportar? Parece que os primeiros telefones celulares eles tinham até um carrinho que era usado para levar a bateria, de tão grande que era a bateria do celular, né? Era fácil de transportar, tinha um carrinho, né, que a pessoa podia puxar, então era até fácil de transportar. É claro que hoje é absurdo, né? Ninguém faria um telefone celular hoje com um carrinho para transportar a bateria dele. Mas naquela época atendia de certa forma o requisito de fácil transporte. Então, fácil de transportar não diz nada. Como é que eu transformo essa expectativa em requisitos? Em termos de peso máximo, eu posso dizer, olha, o meu telefone celular pode pesar no máximo 150 gramas. Sei lá, não sei quanto pesa um celular. E dimensões máximas, ele pode ter no máximo tantos milímetros por tantos milímetros por tantos milímetros. Eu digo a altura, a largura e o comprimento do meu telefone celular. Aí eu consigo definir perfeitamente o que é fácil de transportar. Talvez não. Talvez quando o cliente fala, eu quero que seja fácil de transportar, é porque ele quer levar o celular para qualquer lugar e poder utilizá-lo para falar com pessoas ou outras funções. Então, talvez o fácil de transportar implique em ter uma bateria de longa duração. Porque se ele quer levar o telefone com ele para vários lugares, a bateria não pode durar 10 minutos. Ela tem que durar várias horas para que ele continue utilizando o telefone celular. Então, olha, o cliente falou, eu quero que seja de fácil transporte. Mas esse fácil transporte pode incluir uma série de requisitos diferentes. Note que o requisito sempre tem que ser objetivo e mensurável. Mesmo que seja uma coisa um pouco mais subjetiva. Por exemplo, o celular tem que ser bonito. O que é uma coisa bonita? Difícil dizer, né? Não existe um belezômetro. Sorte que não, né? Se tivesse belezômetro, algumas pessoas iam ficar um pouco chateadas. Mas não existe. Então não tem como medir de maneira objetiva o que é bonito e o que não é. A beleza está nos olhos de quem vê. Tem até esse ditado, né? Então como é que você faz nesse caso? Como é que você pode ter certeza que vai desenvolver um celular que seja bonito? Uma saída é você contratar diversos designs possíveis para esse celular. Você pode contratar 2 ou 3 empresas de design e ela propõe vários conceitos diferentes do novo telefone celular. Aí você apresenta para um público que seja mais ou menos, né, um representativo daquele público que vai consumir o teu produto ou o teu serviço. No caso, que compraria aquele telefone celular.
e eles vão dizer se é bonito ou não. Você vai pegar aquele que foi escolhido mais vezes como o mais bonito, que teve a maior nota, e esse passa a ser o design do teu telefone celular, então atendendo ao requisito de que seja bonito. E o escopo? O escopo é o que você tem que fazer para atender o requisito. É o trabalho necessário para que eu atinja o meu requisito. Então vamos pensar o seguinte, é fácil de transportar. Logo, ele não pode pesar mais do que 150 gramas. Ok, qual que é o escopo? É escolher os componentes eletrônicos, fazer todo o design de engenharia para garantir que o peso máximo do celular não ultrapasse o limite de 150 gramas que eu falei. Isso é o escopo. Então, nesse caso, é um escopo bastante técnico, né? Lembra que a gente falou no começo que o escopo é o que eu tenho que fazer para atingir o meu objetivo, o escopo do projeto? Esse escopo que eu estou falando agora é um detalhamento desse escopo geral. Esse escopo que eu falei inicialmente é a estratégia geral para chegar no meu objetivo. Agora eu estou falando do escopo para atendimento de cada um dos requisitos do meu projeto. Então, olha que interessante. Você poderia fazer uma tabela de 4 colunas amarrando essas 4 coisas. Quem é o meu stakeholder? O que ele espera do meu projeto? Qual a expectativa dele em relação àquele projeto? Em cima dessas expectativas, como é que eu traduzo isso em requisitos? E qual o escopo necessário para atender a cada um dos requisitos? Se eu fizer essa amarração de maneira perfeita, eu sou uma pessoa feliz. Por que eu digo isso? Porque se eu garantir que eu tenho um escopo perfeitamente identificado para o meu projeto, ele vai ser usado como referência para que eu faça o cronograma e o orçamento do projeto, além de outras coisas. Então, tendo um escopo bem definido é uma coisa fantástica num projeto. O problema é que nada é perfeito, né? Muitas vezes você esquece algum stakeholder, você não identifica todos os stakeholders do seu projeto e deixa alguns sem ser analisado, o que é uma coisa muito perigosa, porque esse stakeholder pode aparecer mais tarde e trazer mais requisitos para o teu projeto, ou até inviabilizar o teu projeto, dependendo do que aconteça. Muito bem, você então não faz uma análise de stakeholders perfeita, não identifica todos eles. Depois você pode não entender perfeitamente as expectativas dos teus stakeholders. Muitas vezes o próprio stakeholder não sabe o que ele quer. Será que se o Steve Jobs perguntasse para as pessoas o que vocês desejam que eu faça? Elas diriam assim, olha, eu quero um smartphone, eu quero um iPhone. Provavelmente não, elas não diriam isso. Ninguém sabia que precisava de um iPhone antes de ser inventado o iPhone. Então a expectativa do stakeholder, às vezes, ela está tão oculta que nem mesmo o próprio stakeholder sabe que ela existe. Então você vai ter que trazer à tona essa expectativa do stakeholder, o que não é fácil, muitas vezes ela está oculta. E aí, se você identificou a expectativa, você vai ter que transformar ela em requisitos, e aí tem um outro problema. Nem sempre é fácil pegar uma expectativa e traduzir ela em requisitos que sejam mensuráveis e objetivos. Então você pode cometer falhas nesse momento também. E finalmente, mesmo tendo uma lista de requisitos que seja próximo da perfeição, às vezes é muito difícil determinar um escopo necessário para atender a todos esses requisitos. Talvez não tenha viabilidade técnica ou viabilidade comercial para desenvolver o produto que meu stakeholder precisa. Então, como nada é perfeito, ocorrem perdas em cada um desses estágios. Infelizmente, né, a gente nunca chega no escopo ideal, mas a gente deve se esforçar por isso. Esse diagrama pode ser interpretado de outra forma também. Eu posso olhar de baixo para cima. Não faz sentido eu ter um escopo que não atenda um requisito. Então, eu estou pintando o produto de vermelho com bolinhas amarelas. Por quê? Porque eu acho que vou fazer assim, não sei, me deu na telha. Não é nenhuma necessidade, não é nenhum requisito. Então você não deve fazer um escopo que não corresponda a algum requisito muito claro. Da mesma forma, todo requisito tem que atender expectativa. Você faz um requisito que não atende expectativa nenhuma. Esse celular ele tem que funcionar em Júpiter. Eu coloquei esse requisito. Tá, mas expectativa de quem isso? Não, de ninguém. Eu achei que tem que funcionar em Júpiter. Novamente, né? Não faz sentido. Você tem que ter um requisito que corresponda a uma expectativa. E você pode ter uma expectativa que você não identificou qual é o stakeholder dela. Então também não faz sentido. Ou seja, tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima, esse diagrama tem que ser avaliado. Se você garantir que exista essa amarração de maneira perfeita, você está no bom caminho.
Outra coisa em relação a requisitos. Às vezes você tem um requisito um pouco mais genérico no início do projeto. Depois você vai ter que detalhar ainda mais aquele requisito na hora de começar a desenvolver o teu produto ou serviço. Então você pode ter vários níveis de requisitos, não apenas um único nível, que você vai detalhando ao longo do projeto. Então, para ilustrar o que a gente falou até agora, olha o exemplo do celular, né? O stakeholder, usuário do celular. O que ele espera? Fácil transporte. Qual o requisito? Peso máximo, e tem que pôr um número. Não adianta dizer peso adequado. O produto tem que ter um peso adequado. Adequado não quer dizer nada, né? O que é adequado? 500 gramas é adequado? Não, professor, de maneira alguma. 500 gramas é muito pesado. E 5 gramas? Não, professor, 5 gramas também é leve demais, né? Então, o que é adequado? Você tem que dar um número, né? Não adianta falar palavras subjetivas. Tem que ser próprio, tem que ser adequado, né? Tem que ser legal, bacana, bonito. Não. Você tem que dar um número para que você possa verificar se atingiu ou não aquele requisito. Então, peso máximo, 170 gramas. Dimensões máximas, 150 por 70 por 9 milímetros. Então, agora eu consigo dizer exatamente se eu atingi o requisito ou não. E o escopo, nesse caso, né, é bastante técnico. É escolher os materiais e desenvolver o produto respeitando as restrições acima. E o legal é que se eu tenho um requisito bem definido, o controle da qualidade do meu projeto fica muito fácil. Eu posso pesar depois o meu protótipo e dizer, olha, eu atendi o requisito de peso máximo 170 gramas. Ou ele deu 175 gramas na hora que eu pesei. Então eu não atendi esse requisito. O que eu vou fazer para diminuir um pouco mais esse peso? Eu posso também medir as dimensões. Eu cheguei nas dimensões máximas, 150, 70 por 9. Cheguei, então, requisito atingido. E é simples assim, quando a gente falar de qualidade de um produto, a gente vai falar de requisitos que foram ou não atendidos.